Seja bem-vindo ao Concurseiro YouTube. Nesse vídeo eu vou fazer a resolução comentada da questão número 3 da prova 2018-19 da SPSEX. Na descrição do vídeo você encontrará o enunciado da questão. Então a questão número 3 é o seguinte: seja A o maior subconjunto de R, no qual está definida a função real que está no quadro. Considere ainda B o conjunto das imagens de F. Nessas condições, então, o maior subconjunto no qual está definida a função real nada mais é do que o domínio. Um assunto muito importante para as provas da SPSEX, domínio e imagem. Principalmente o domínio, mesmo que não seja pedido o domínio de uma função, você tem que verificar sempre para saber se esta função ela é compatível com o domínio dado ou se você precisa encontrá-lo para fazer certas simplificações. É o que vai acontecer aqui nesse problema. Então veja, duas principais condições para domínio. Raízes pares não podem ser negativas. Não podem ter um radicando negativo. Não vou tirar uma raiz quadrada, quarta, sexta de números negativos. Não dentro do conjunto dos reais. Além disso, denominador tem que ser diferente de zero. Então a primeira coisa aqui é que x seja diferente de menos 5 para que não zere o denominador. X mais 5 diferente de zero, logo x diferente de menos 5. Para simplificar essa fração, seria interessante reescrever o polinômio maior de terceiro grau, que está no numerador, como um produto de vários polinômios de grau menor. Isso eu consigo fazendo o teorema da decomposição. Então eu procuraria por raízes desse polinômio, através do método de estimativa de raízes, etc. E aí consigo quebrar esse polinômio num produto de polinômios menores. Este é um método bastante demorado. Então a primeira coisa que você deve verificar, fica aí uma dica muito importante, é a fatoração do polinômio. Ao invés de procurar por raízes para escrevê-lo como um produto de vários polinômios, procure fazer uma fatoração do polinômio, reescrevê-lo de uma outra forma. Então, vamos ver o polinômio do numerador, x ao cubo menos 5x², menos 25x mais 125. Fazendo uma análise rápida desse polinômio, percebo que se eu colocar x² em evidência para esses dois primeiros termos e menos 25x para menos 25 para esses dois termos, eu vou conseguir um outro termo que pode ser colocado em evidência. Sempre pense 2, 3 passos à frente na solução de um problema. Isso é muito importante. Então, colocando x² em evidência para esses dois termos, colocar em evidência, então eu vou dividir os termos por esse termo em evidência. X ao cubo por x², x. Menos 5x² por x², menos 5. E agora o menos 25 para esses dois termos. Menos 25 em evidência, menos 25x dividido por menos 25 vai dar x e mais 125 por menos 25, menos 5. Repare que agora o mesmo fator aparece de novo para os dois termos. Ele pode ser novamente colocado em evidência. Então, x menos 5 que multiplica x² menos 25. Aqui eu tenho um produto notável, quadrado do primeiro menos do quadrado do segundo. Então, ele pode ser reescrito como x menos 5 que multiplica x mais 5. Reveja o assunto. Produto notável, que ele é básico em qualquer área aqui da matemática. E esses dois eu posso multiplicar, fazer x menos 5 ao quadrado. Então, x menos 5 ao quadrado, que multiplica x mais 5, tomaria aqui o lugar do numerador da função. Vamos escrever isso, ver aonde a função vai chegar. Então, f de x seria a raiz quadrada de x menos 5 ao quadrado, que multiplica x mais 5, sobre x mais 5. Repare
que eu posso cortar o x mais 5 com o x mais 5 porque já fiz esta notificação inicial. O problema já tem a condição inicial estipulada. Então, esta fração nunca vai chegar, nunca vai ser um zero sobre zero. Ou seja, esse corte pode ser feito e o resultado é a raiz quadrada de x menos 5 ao quadrado. E aqui você está trabalhando com uma função, tem que tomar um extremo cuidado, não cortar simplesmente a raiz quadrada com o quadrado e ficar com x menos 5, o radicando dessa raiz quadrada. Porque a raiz quadrada de um número ao quadrado, na verdade, é o módulo desse número. Então aqui a função f de x, finalmente, ela será, a função f de x será o módulo de x menos 5. Então, a função inicial, ela ficou bem mais simples, escrita dessa forma. Cuidado no corte, não corte simplesmente aqui a raiz quadrada com o quadrado que você erra. Na verdade, você tem um módulo de x menos 5. E aqui eu já fiz o gráfico da situação. A função modular, o estudo dela, vou fazer um vídeo apenas sobre isso. A função modular, para você passar da expressão que define a função para o gráfico, muitas vezes é mais simples você imaginar a translação desse gráfico pelos eixos. Então, se eu subtraio 5 unidades dentro do módulo, eu estou indo para a direita com o gráfico em relação ao modelo, aqui em tracejado azul, que é o módulo de x. Em relação, então, ao módulo de x, eu estou simplesmente indo 5 unidades para a direita, porque subtraí aqui. Quando o x for 5, o y é 0, que é justamente este ponto. Do ponto 0, então, eu fui 5 unidades para a direita. Se eu somasse dentro do módulo, eu iria 5 unidades para a esquerda a partir do modelo módulo de x, que é o gráfico tracejado em azul. Se eu somasse fora do módulo, toda a função iria para cima esse número de unidades. E se eu subtraísse fora do módulo, todo o gráfico iria para baixo esse número de unidades. Falarei mais disso em outros vídeos sobre a translação, a movimentação do gráfico do módulo em relação a alterações dentro e fora do módulo. Então, em linha cheia, você tem o gráfico do módulo de x menos 5. Em linha tracejada, o módulo de x que usamos apenas como modelo. Repare que, pelo domínio da função, o menos 5 não está definido. Logo, o que ele atinge no eixo y, que é o 10, não estaria definido também. Ou seja, quando eu coloco menos 5 no lugar de x da função, menos 5 com menos 5, menos 10, o módulo é 10. Então, aqui deveria haver uma bola aberta. A imagem seria, então, só do 0 para cima. Aquilo que eu uso do eixo y, do contradomínio, a imagem seria só do 0 para cima. Números reais positivos. Mas, como a função modular ela tem 2 braços, o que ficou em aberto por conta do menos 5 será fechado deste outro lado. Então, que número eu devo colocar aqui no lugar de x para alcançar o mesmo 10, para atingir o mesmo 10 como resultado? Se eu coloco 15, 15 menos 5, 10, módulo de 10 é 10. Então, com x igual a 15, eu consigo atingir o mesmo valor. Ou seja, a imagem não vai ficar aberta nesse ponto justamente porque ela é preenchida pelo valor do x igual a 15. Para x igual a 15, eu terei como resultado o x igual a 10. Então, ele cobre o que não tinha sido definido, pelo menos 5. Tenho, então, que o conjunto A, que é o domínio, todos os reais, menos o menos 5. E o conjunto B, que é a imagem, números reais positivos, inclusive o 10. Então, todos os números reais
positivos. Repare que na alternativa A, que está aí justamente para que você se engane, a alternativa A tem reais menos o menos 5, sim, confere. E imagem, conjunto B, reais positivos menos o 10. Porque no primeiro reflexo a pessoa coloca o menos 5 aqui no lugar do módulo e vai encontrar que a imagem seria 10, que não pode estar definida. Mas na verdade ela está definida aqui para o outro braço do módulo. Então, para esse caso, a alternativa correta, onde você tem o domínio como reais menos o menos 5 e a imagem reais positivos, é justamente a alternativa B dessa prova de 2018-19, modelo D. Estou sempre resolvendo para essas provas do modelo D. Fique atento ao canal, vou resolver mais questões dessa prova do ano passado. E esta noite já começo a colocar a resolução da prova deste ano que está acontecendo.